Pasta 27. Hassan Abdallah ou Souk Abdallah. Rapaz! Fez um inspetor segurando-o pelo ombro coberto por um casaco grosso. Pare aí! O indivíduo esbugalhou os olhos. Nada entendera daquele ato oficial. E Walt teve uma surpresa. Para sua sorte ou azar, não era o tal, ao perceber seu rosto. Do que vocês estão falando? Perguntou o estranho assustado. De certo domingo pela manhã, na rua 13 com a 9, saindo do condomínio Mer de France, vestido em uma bata branca, contendo no tecido algumas manchas encarnadas. O que me diz sobre isso? O rapaz titubeou, já ficando em nervos, e falou. Não estou entendendo nada, senhor. Nada fiz, de nada sei. Senhor Leroy, não é esse. Gritava Walt aproximando-se deles. Senhor, enganei-me. Não é esse o homem. Não é ele. Naquela hora, Walt percebeu o quanto é terrível ser pressionado por homens da lei. Isso ele sofrera na pele. O estranho homem, que agora se tornara mais estranho ainda, baixou a cabeça cheio de desânimo e trêmulo. Walt mascarou-se de culpa, como tal, desde que resolveu aceitar forçadamente o trabalho do caso Helena Fey. 2 suspeitos, 2 culpados. 2 homens desesperados mergulhados em seus medos. Então é ele? Disse o detetive aproximando-se. Não, eu me enganei. Peço minhas desculpas, amigo. Observou Walt olhando para o rapaz. Ele apenas deu de ombros e foi em silêncio um tanto tenso. Por que fez isso, Sr. Scott? Perguntou o inspetor. Enganei-me por ele estar de costas, só isso. Era muito parecido. Acho mesmo que há certa semelhança entre os franceses, não acham? Espero que esteja mesmo certo. Enfatizou o detetive, levando seu charuto aos lábios em olhar de banda e franzido. Acho melhor irmos embora, depois desse equívoco. Falou o inspetor, seguindo em direção ao carro, e sem mais nenhuma palavra, eles voltaram ao automóvel estacionado em alguns metros dali. Tenho certeza que será muito difícil encontrarmos esse tal de açougueiro, isso é certo, disse o inspetor já no volante. Agora os olhares do inspetor eram novamente para o nosso personagem. Walt imaginava tantas possibilidades de si próprio no caso Helena Fey que até seu estômago ainda lhe incomodava. Guardou suas novas anotações enquanto aquele carro seguia vagarosamente pelas ruas estreitas da capital parisiense. E após alguns metros de viagem, em uma espécie de radiocomunicação, já bem aperfeiçoado, o inspetor recebeu a grande resposta que colocaria um fim no caso Helena Fey. Senhor Inspetor Leroy, aqui é o delegado do Departamento de Polícia de Bordeaux. Ok, delegado, o Inspetor Leroy de Paris, às ordens. Respondeu, retirando o estranho aparelho do guincho. Inspetor Leroy, detectamos a moça de nome Souk Abdallah. Ela está alojada num dos hotéis 5 estrelas da cidade. O que faço agora? Ok, delegado, passe meu endereço da dita cuja, que lhe enviarei uma carta amanhã, lhe pedindo uma intimação para que ela não me escape. Ok, inspetor. Registrado. E observou um inspetor já eufórico. Mas, por favor, mantenha alguns guardas vigiando até chegarmos aí. O delegado assentiu. O rádio fora guinchado e o detetive disse logo em seguida. O que acha de irmos até lá hoje, inspetor? Mas sem enviarmos carta alguma. Não confio muito nesses oficiais de hoje. Temo que a tal senhorita Afan ou Souk, já nem sei como chamá-la, tente fugir ao ler nossa intimação. Ou seja, avisada por esse delegado que não me soou um homem muito honesto. Realmente é uma ótima ideia, detetive, disse o inspetor. Chegaremos lá, sem que ela nem o delegado esperem a visita. Então não esperaremos a dita cuja dar sinal? Observou Walt. Eles assentiram. O carro então o deixou no cafenice. Ele esperou eles o convidarem a ir junto,
mas pedindo para que isso não ocorresse, pois para Walt seria um desastre total estar diante da adorada afã. Seria um momento único e desesperador diante dos fatos. Os senhores não vão me acompanhar ao café? Perguntou Walt em voz espremida. Não, falou o inspetor de súbito. Temos algo urgente a fazer. Espero Walt hoje à tarde para irmos a Bordeaux. Acho que terá muito o que fazer, não é, detetive? O segundo oficial assentiu, já baforando seu enorme charuto. Walt desceu do carro e seguiu ao café em meio às pernas bambas. Seu relógio já marcava quase 10 da manhã. Ao findar seu olhar dificultoso nos ponteiros, nosso personagem sentou-se em respiração profunda, de modo que quase engoliu aquele assento acolchoado. Um café, amigo, ofereceu o dono do estabelecimento, com um olhar curioso de quem tinha muitas perguntas idiotas a fazer. Walt assentiu, colocou os cotovelos por cima da mesa e cruzou as mãos entrelaçando seus dedos em movimentos nervosos. O café não tardou, sendo trazido pelo único funcionário esquisito do estabelecimento. Não houve pergunta alguma da parte de Martin, ficando por trás do balcão, observando-o na mesa, consecutivamente não havendo também nenhuma resposta do Walt para ele, e bebeu seu café, até ver a lama do açúcar no fundo da xícara alva em suas reflexões rotineiras. O que é isso aqui, Walt? Perguntava seu pai anos atrás, vendo-o com alguns giz a rabiscar o piso do quarto, como se ele fosse alguma lousa ou tela em branco. Seu susto foi imenso, nada disse. Seu coração acelerou e o seu genitor continuou. Será que você nunca aprende, garoto aluado? Aquela era sua sina, levar gritos a toda hora por fazer o que adorava fazer. Mas o que havia de errado naquilo? Pensava o menino já de castigo em cima da cama, de modo que ouvia o som do atrito das palhas secas e uma coceira horrível das picadas dos percevejos encarnados nas suas costas, desejando a morte deles da pior maneira possível. Uma facada bem no coração do inseto, ou enfiar seus curtos dedos finos naqueles miúdos olhos pretos dos peçonhentos bichinhos. Você nunca pensou em uma carreira artística? Dizia a senhorita Fay, sendo detalhada por Walt em uma de suas visitas à moça, pelos seus olhos profissionais e com alguma intenção mais secreta. Walt refletiu uns segundos antes de respondê-la e disse: Não, nunca. Nem acho que eu faço seja uma real profissão. Acho mesmo que é um bico, não acha? Ela o olhou quase com deboche e acrescentou amavelmente: Senhor Walt, o senhor tem um dos dons mais sensíveis e belos que eu já pude observar nesse mundo. Naquele momento, ele delineava pernas sem meias e meio descobertas em seus braços delicados em pelos pouco escuro. Fitar aquele corpo fora como tocá-lo de forma mais vívida que se possa imaginar, ao ponto de causar-lhe alguma sensação a mais. Nunca pensou mesmo nessa possibilidade? Acrescentou ela. Não. Respondeu Walt de súbito. Não? Insistiu a moça surpresa em seu olhar e ele balançou a cabeça para os lados. Pois deveria, meu rapaz. Posso tentar-lhe... Não precisa. Rebateu Walt, postergando em quase euforia repentina. Ele sabia que aquela mulher influente poderia mesmo de imediato dar um empurrãozinho. Mas Walt, sinceramente, nunca gostou de ficar dependente de algum favor. Que fosse de um amigo ou daquela politicagem que reinava nas sociedades. A liberdade para o Walt Scott era sinônimo de viver bem consigo e com o mundo. Sr. Walt? Senhor? Sim. A xícara, amigo, está vazia, não vê? Observou Martim, já se sentando à sua mesa sem ser convidado, tirando-o da divagação. Ah, sim, estava pensando na vida. Ou no caso Helena. Falou acertadamente. Quer mais um? Sim, sim. Fez-o interrompendo, esticando-se incomodado. Martim logo retornou, não só com mais uma xícara de café pela boca, mas também carregando uma enxurrada de perguntas quase sem nenhuma resposta. Mais uma, o Walt fez questão de responder-lhe claramente.
Tivemos notícia da tal moça. Moça? Perguntou ele, um tanto por fora do assunto. A fã. Sim, sim. Quem eu não desejava mais. Sussurrou Walt. O que disse? Nada, amigo. Apenas conversando com os meus botões. Acho que estou mesmo de saída. O dia foi cheio. E após sua habitual caminhada nas ruas de sempre, a máquina barulhenta agora gritava em suas teclas mais estragadas e sujas, de modo que seus dedos pareciam biônicos, não conseguindo parar de teclar. A janela escancarada lhe fornecia o vento mais suave e formidável que ele já havia sentido naquela capital. A primavera parisiense sempre o surpreendeu, e diante do café fraco e o cigarro de sempre, seus companheiros naquele quarto bagunçado e solitário, aos intervalos das teclas mudas, Helena aparecia no seu mais fascinante aspecto, causando-lhe certo deleite cafajeste, e a bela moça afã surgia enchendo-o de sentimentos um tanto misteriosos e audaz no coração, algo que nosso Walt nunca desejava gozar. Walt definitivamente era um real vedor da alma feminina. Dizem os poetas que a paixão é traiçoeira quando o amor não deseja a namorar. Eles realmente falavam acertado aquela frase tão bela de selar. Amor e paixão são como água e vinho. Não se amalgamam. Pensava Walt. Ele acreditava que Deus havia criado a paixão para unir as pessoas que se detestavam e o amor para aqueles que realmente se afinam de uma forma mais intensa e verdadeira, como dois amigos que se abraçam logo no primeiro encontro. Nessa altura do campeonato, ele já tinha alguns escritos, bastante relativos do caso Helena Fey, de forma que daria alguns capítulos de um livro policial com certa pitada de romance mal resolvido e de investigação, se fosse um escritor. Mas Walt nunca se viu mesmo como um legítimo escrevedor. Os bosquejares já lhe bastavam os dias. Era uma nova possibilidade surgindo, como o belo rosto daquela moça oriental, naquela manhã de primavera no Café Nice. Sim, é dela mesmo que Scott estava a pensar. A fã, a mulher esplendorosa e misteriosa. E bebeu a lama do açúcar do copo pingado na língua feito criança. Fazia-se doce, tão doce quanto o rosto juvenil de Afã e o sorriso pálido de Helena, duas enigmáticas personalidades que invadiram ao mesmo momento sua vida tênue e repleta de imaginações.